Nem todos os sobrenomes desapareceram com a derrota nazista. Para alguns era uma maldição, para outros uma vantagem. Hoje, décadas após o colapso do Terceiro Reich, os netos de seus líderes mais sanguinários ainda estão vivos, e cada um teve que decidir o que fazer com a história que corre em seu sangue. Alguns cortaram laços, mudaram seus nomes ou escolheram o exílio interno. Outros se manifestaram, investigaram e denunciaram. Alguns até mantiveram fortunas construídas com trabalho escravo. Como vivem hoje os herdeiros do Terceiro Reich? É possível viver em paz com um sobrenome marcado pelo crime? E o que resta do nazismo em suas vidas cotidianas? Rainer Höss, a traição necessária. O sobrenome Höss pertence àquela categoria de nomes que abrem mais feridas do que portas. Rainer carregou-a por anos como uma mochila invisível, sobrecarregado com uma história que ninguém em sua família jamais havia mencionado, até que não foi mais possível continuar vivendo na ignorância. A história de Rainer Höss não começou em Auschwitz, mas sempre girou em torno daquele lugar. Na Alemanha dos anos 1970, quando o silêncio ainda reinava sobre o passado nazista, a família Höss vivia em meio a rotinas escolares e conversas após o jantar, onde as palavras guerra e avô flutuavam como abstrações sem sentido. Rudolf Höss não era o comandante do maior campo de extermínio da história. Era apenas uma figura borrada, sem profundidade ou contexto. Tudo mudou durante uma excursão escolar ao campo de concentração de Dachau. Rainer, de 15 anos, parou em frente a um painel informativo, onde a fotografia e o nome de Rudolf Höss apareciam claramente. Ele o reconheceu imediatamente. Naquela noite em casa, a questão surgiu durante o jantar. Seu pai evitou a resposta, sua mãe o mandou para a cama. Mas sua tia, talvez cansada do peso do silêncio, confirmou. Sim, seu avô foi o comandante de Auschwitz. Essa frase dividiu sua existência em duas. O que começou como uma dúvida se transformou em uma obsessão. Rainer precisava saber quem Rudolf Höss realmente era. Ele visitou bibliotecas, leu livros proibidos em casa e buscou testemunhos. O que ele encontrou foi muito pior do que ele imaginava. Uma máquina de extermínio operada com eficiência burocrática e devoção fanática ao nazismo. Rudolf Höss não comandou apenas Auschwitz. Ele morava dentro do complexo, em uma elegante residência de 10 cômodos com sua família, incluindo o pai de Rainer. A casa, com seu jardim e servos presos, ficava a poucos metros das câmaras de gás. Enquanto as crianças brincavam, do outro lado do muro, milhares de pessoas eram gaseadas todos os dias. Essa duplicidade deixou uma marca profunda em Rainer. Seu pai cresceu em um paraíso artificial construído sobre um inferno, e décadas depois ele ainda estava defendendo o criminoso. Os judeus pediram por isso, ele disse em reuniões familiares. Auschwitz era um campo de trabalho, não um campo de extermínio. Rainer não compartilhava dessas ideias. Ele os odiava visceralmente. A ruptura foi total. Ele saiu de casa, cortou todo o contato com a família e se tornou a ovelha negra do clã Höss. No internato onde ele buscou refúgio, o jardineiro, um sobrevivente do Holocausto, o identificou e o confrontou fisicamente. Você não é responsável, ele disse a ela mais tarde, mas seu sobrenome sangra. Sem apoio familiar, Rainer buscou significado nos arquivos. Ele começou a pesquisar metodicamente, lendo tudo o que estava disponível sobre seu avô. Sob sua direção, Auschwitz aperfeiçoou o uso do Zyklon B, instalou crematórios de alta capacidade e se tornou o epicentro da solução final. Höss supervisionou pessoalmente a expansão do complexo de Birkenau e participou da Conferência de Wannsee, que selou o destino de milhões de judeus europeus. Um dos momentos mais intensos de sua vida foi sua visita a Auschwitz. Retornar ao local onde seu avô exerceu seu poder não como turista, mas como descendente direto do carrasco, foi um ato de confronto radical. Lá, ele conheceu um grupo de estudantes israelenses. Uma jovem lhe entregou uma pequena concha pintada com uma estrela de Davi azul. Leve-a com você, ele disse. Essa memória também é sua. Desde então, Rainer o usa no pescoço como símbolo de uma aliança inesperada com as vítimas. Rainer entendeu que o silêncio não era uma opção. Ele começou a falar publicamente. Ele deu entrevistas, participou de documentários e acompanhou sobreviventes em visitas memoriais.
Em certa ocasião, ele ofereceu os pertences pessoais de seu avô para uma exposição. Ele foi duramente criticado, mas não desistiu de sua missão. O custo pessoal foi alto. Sua família o considera um traidor. Ele recebeu ameaças de grupos neonazistas e viveu com o fardo emocional de ser constantemente questionado sobre seu sobrenome. Em uma ocasião, ele tentou entrar em contato com um ex-prisioneiro polonês que havia sido o barbeiro pessoal de seu avô. Queria perguntar se você se lembra de algum gesto de humanidade em Rudolf Höss. O homem respondeu: não, ele era um assassino, mesmo quando sorria. Em 2015, Rainer Höss foi incluído erroneamente em uma lista de simpatizantes neonazistas depois que seu nome foi vinculado a fóruns de extrema-direita que usaram sua identidade sem autorização. Alertadas pelo ressurgimento de grupos negacionistas, as autoridades alemãs começaram a monitorar certos perfis de mídia social, e o sobrenome Höss foi mais uma vez listado como um risco simbólico. Rainer denunciou publicamente que seu sobrenome estava sendo usado por grupos neonazistas para legitimar discursos de ódio, até mesmo falsificando supostas cartas do neto do comandante. Em um evento em Leipzig, ele enfrentou ameaças físicas de participantes que o acusaram de ser um traidor do sangue ariano. Durante meses, ele viveu sob proteção policial não oficial, enquanto continuava participando de eventos educacionais. A ironia de ser atacado por aqueles que reverenciavam seu avô revelou o quão desconfortável sua luta foi, não apenas para sua família, mas para os herdeiros ideológicos do Terceiro Reich. Rainer atualmente mora na Alemanha. Em suas palestras, ele fala sobre o ressurgimento da xenofobia, o antissemitismo persistente e o perigo do discurso de ódio. Ele menciona partidos de extrema-direita e movimentos negacionistas, e nos lembra que tudo começa com palavras. Bettina Göring, quebrando a linhagem do corpo. Em algumas famílias, o sobrenome é um brasão, em outros, uma lápide. Bettina Göring nasceu com um dos sobrenomes mais pesados da história alemã moderna. Hermann Göring, seu tio-avô, foi um dos fundadores do Terceiro Reich, comandante supremo da Luftwaffe, chefe da Gestapo em seus primeiros dias e arquiteto das políticas raciais nazistas. Bettina não herdou seu uniforme, mas herdou sua sombra. Crescendo na Alemanha durante os anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, ela percebeu desde jovem que seu sobrenome gerava reações desconfortáveis. Olhares, silêncios, distâncias. Ninguém conseguia explicar, mas o legado estava lá, inescapável. Ele tinha cerca de 10 anos quando entendeu o verdadeiro peso do seu sobrenome em uma aula de história. O nome de seu tio-avô apareceu em livros didáticos, associado a bombardeios, deportações e crimes de guerra. Ela o reconheceu imediatamente, mas permaneceu em silêncio. Ele guardou isso como uma queimadura interna. Com o passar dos anos, a diferença entre o que eu sabia e o que eu sentia aumentou. Em casa, sua avó, que havia sido muito próxima de Hermann Göring durante o regime, negava os crimes do nazismo. Quando Bettina tentou falar sobre o Holocausto depois de assistir a um documentário sobre Auschwitz, a reação foi brutal. Sua avó alegou que tudo era propaganda judaica, uma invenção dos vencedores. Naquela noite, Bettina sabia que precisava escapar. Aos 13 anos, ele saiu de casa. Foi o primeiro ato de ruptura, o mais urgente. Ele fugiu sem uma direção clara, começando uma vida errante. Ele viveu em comunidades, visitou centros espirituais e explorou o movimento hippie e os círculos contraculturais das décadas de 1970 e 1980. Ele procurou se reinventar longe da Alemanha, longe do nome Göring. Ele participou de reuniões onde filhos de vítimas do nazismo se encontravam com filhos de algozes. Em um desses encontros, um idoso judeu, um sobrevivente de um campo de concentração, mostrou-lhe um número tatuado em seu antebraço. "Você e eu nunca deveríamos ter nos conhecido nesta vida", disse ele. Mas então, surpreendentemente, ele a abraçou. Aos 30 anos, Bettina tomou uma decisão radical. Submeteu-se voluntariamente à esterilização. Não foi uma escolha médica, mas simbólica. Eu não queria ter filhos. Ele não queria que o nome Göring, nem sua composição genética, nem sua história, continuassem em seu corpo. O ato de esterilização foi para ela um corte biológico e espiritual, rompendo com o passado através do corpo. Senti que minha linhagem tinha que acabar comigo.
Tinha medo de que houvesse algo no meu sangue, algo que pudesse se repetir. Seu irmão, que compartilhava do mesmo sentimento, tomou a mesma decisão. Ele expressou isso com uma frase que Bettina nunca esqueceu: "Eu cortei a linha." Não era um drama adolescente. Foi uma decisão adulta e bem pensada de fechar um ciclo histórico do ponto de vista mais íntimo. Bettina acabou se estabelecendo em Santa Fé, Novo México. Lá ele encontrou a paz que não havia encontrado em seu país natal. Entre desertos, rituais indígenas, comunidades espirituais e vizinhos judeus, ele construiu uma nova vida. Ela trabalha como terapeuta alternativa, longe dos olhos do público. No documentário Os Filhos de Hitler, ele aparece como uma figura vulnerável e honesta. Ele não tenta se redimir nem se justificar. Em uma cena marcante, ele marcha entre filhos de sobreviventes do Holocausto, participando de um exercício simbólico. Enquanto ela caminha, outros a insultam, a confrontam e a acusam. Ela não responde, apenas chore. Essa cena resume o conflito de gerações inteiras que nasceram com o fardo de uma herança que não escolheram. A história de Bettina levanta uma questão desconfortável. Você pode se sentir culpado por algo que não fez? Para ela, a resposta é sim. Não como uma falha judicial, mas como um fardo moral. Isto não é uma punição autoimposta. É sobre estabelecer limites, para decidir que a história não se repete através dela. Em entrevistas, ele confessou que às vezes se pergunta se sua decisão foi muito extrema ou se sua vida teria sido diferente com outro sobrenome. Mas ele não se arrepende. Ele sabe que muitas pessoas não entendem o que significa carregar um nome que representa morte, crueldade, destruição. Viva em paz, mas não se esqueça. Ele não é ativista, não está envolvido em política e não lidera fundações. Seu ato foi pessoal, não público. Mas em seu silêncio há uma ressonância poderosa. Nem todos os atos de resistência são realizados com faixas. Alguns são feitos com bisturi. Por meio dela, entendemos que nem todos os descendentes buscam redenção pública. Alguns querem apenas cortar o passado de dentro. E que às vezes o corpo se torna o campo de batalha mais silencioso, mas mais definitivo, da memória histórica. Katrin Himmler, a historiadora que expôs seu sobrenome. Alguns escapam do peso do sobrenome, outros enfrentam isso com luz e método. Katrin Himmler escolheu esse segundo caminho. A história dela não é a de uma vítima passiva, mas a de uma pesquisadora que decidiu vasculhar os arquivos da família, mesmo que isso significasse destruir os mitos que a criaram. Katrin nasceu em 1967, numa Alemanha onde o nome Himmler ressoava como um dos pilares do regime nazista. Heinrich Himmler, seu tio-avô, foi o chefe da SS, arquiteto do aparato repressivo do Terceiro Reich, responsável pela criação dos campos de concentração. Mas em casa, a narrativa era diferente. Seu avô, Ernst Himmler, foi apresentado como um homem de família, não envolvido em crimes. Heinrich, embora onipresente como uma sombra, era um tópico evitado. Foi assim que Katrin cresceu, entre muros de silêncio e memórias cuidadosamente editadas. A adolescência trouxe as primeiras rachaduras nessa história. Um colega perguntou-lhe diretamente se ele tinha alguma coisa a ver com Heinrich Himmler. A pergunta o atingiu como uma pedra. Ele não sabia o que responder, mas a partir daquele dia, seu sobrenome deixou de ser apenas uma assinatura e se tornou uma dúvida persistente. Foi somente quando engravidou, anos depois, que ela sentiu a urgência de resolver aquele enigma familiar. Eu não queria que meu filho herdasse o silêncio. Eu queria que ele conhecesse a história real, sem os mitos. Katrin começou a pesquisar a vida dos 3 irmãos Himmler. Heinrich, o mais conhecido, Gebhard, o mais velho, e Ernst, seu avô. O objetivo era claro: entender se Ernst havia sido, como dizia sua família, um mero espectador ou se também havia feito parte da máquina nazista. O que ele descobriu destruiu a imagem da família. Seu avô foi um membro ativo da SS, filiado ao Partido Nazista desde cedo e um alto funcionário da rádio estatal alemã, de onde se propagava discurso de ódio. Em uma carta, ele recomendou a deportação de um engenheiro judeu, uma decisão que provavelmente condenou o homem à morte. Em 2005, Katrin publicou Os Irmãos Himmler, a história de uma família alemã, um ensaio de quase 400 páginas que disseca uma das dinastias mais sombrias do Terceiro Reich. Sua obra não é uma biografia convencional de Heinrich.
É um raio-x de como as famílias funcionavam dentro do nazismo, como lealdades, justificativas e cumplicidades passivas eram construídas. E, acima de tudo, como depois da guerra, essas famílias reescreveram sua história para sobreviver sem assumir responsabilidades. O livro causou um impacto imediato. Foi comemorado por acadêmicos e sobreviventes do Holocausto. Mas dentro de sua própria família, isso foi recebido como uma traição. Alguns parentes a acusaram de manchar o nome, outros cortaram o contato. Katrin continuou com sua pesquisa. O sobrenome Himmler, embora oficialmente repudiado, continua reverenciado em círculos extremistas. Após a publicação, Katrin recebeu ameaças. Eles o avisaram que ele estava desonrando a memória alemã e que estava aliado aos inimigos do Reich. Em uma entrevista, perguntaram-lhe se ele temia por sua segurança. Ela respondeu: "Temo mais o esquecimento do que o ódio." Ao contrário de outros descendentes que mudaram o sobrenome, Katrin decidiu mantê-lo. Porque mudar não muda a história. Prefiro que as pessoas me olhem nos olhos e saibam que Himmler também pode significar outra coisa: responsabilidade, memória, verdade. Uma de suas contribuições mais valiosas é ter desmantelado o mito da família inocente. Muitos alemães, depois da guerra, adotaram uma narrativa segundo a qual seus parentes não sabiam de nada ou não participaram ativamente. Ela provou o contrário por meio de documentos, cartas e depoimentos. Seu livro revela como os Himmlers se beneficiaram financeiramente do regime e como suas decisões profissionais, sociais e pessoais estavam alinhadas ao projeto nazista. E como, após o colapso do Terceiro Reich, eles foram reciclados na sociedade sem enfrentar quaisquer consequências reais. Esse padrão se repete em milhares de famílias alemãs, transformando seu trabalho não apenas em uma biografia familiar, mas também em um espelho coletivo que nos convida a repensar a memória herdada. O conflito entre aqueles que decidiram romper com sua linhagem e aqueles que a silenciaram não era apenas pessoal ou familiar. Na Alemanha Ocidental, um programa piloto confidencial foi realizado em escolas da Baviera entre 1979 e 1985, onde o Estado tentou abordar o legado nazista no sistema educacional. Participaram 62 famílias cujos sobrenomes estavam ligados a membros da SS, da Gestapo ou do NSDAP. Os alunos receberam orientação psicológica especial sob supervisão discreta. Embora o programa tenha sido encerrado após vazamentos para a imprensa, alegando práticas discriminatórias, documentos desclassificados em 2009 revelaram uma tentativa institucional inicial de abordar o fardo intergeracional do passado. Diferentemente de decisões individuais como a de Bettina Göring, essa abordagem buscava intervir por meio da educação, mas acabava reproduzindo estigmas. Hoje, esses arquivos servem como fonte para estudos sobre como o Estado, as escolas e as famílias tentaram, e às vezes falharam, confrontar seu legado nazista. Jennifer Tige, neta do Carrasco, filha do silêncio. A identidade de Jennifer Tige contém uma contradição fundamental. Ela é afro-alemã, judia por escolha cultural e neta direta de Amon Goeth, um dos comandantes nazistas mais cruéis. Sua história representa um caso único em que sangue e memória colidem de frente no corpo da mesma pessoa. A descoberta dessa origem ocorreu em 2008 em uma biblioteca pública em Hamburgo. Jennifer, 38, estava folheando livros quando encontrou um com capa vermelha. Ao abri-lo, ele reconheceu sua mãe biológica, Monika Hertwig, em suas páginas. O livro revelou que o pai de Monika era Amon Goeth, comandante do campo de Plaszow, o homem que atirava em prisioneiros de sua sacada, imortalizado por Ralph Fiennes em A Lista de Schindler. A revelação causou um colapso físico e emocional. Durante semanas, Jennifer não conseguiu dormir nem cuidar dos filhos. Sua identidade, cuidadosamente construída ao longo de décadas, estava desmoronando diante de uma verdade que ninguém lhe havia contado. Jennifer não foi criada por sua mãe biológica. Dada a um orfanato ao nascer, ela foi adotada aos 7 anos por uma família alemã. Ele sabia que era descendente de africanos. Seu pai era nigeriano, mas não sabia de sua origem materna. Durante sua juventude, ele viveu em Israel, estudou em Tel Aviv, aprendeu hebraico e estabeleceu laços profundos com a comunidade judaica.
Ninguém, nem mesmo ela, poderia imaginar que ela era descendente do carrasco daquela mesma cidade. O mais devastador foi a constatação de que, se ela tivesse vivido na época do avô, teria sido exterminada pela política racial que ele próprio implementou. Esse paradoxo existencial a levou a um centro psiquiátrico, onde foi diagnosticada com depressão aguda. O processo de recuperação incluiu a escrita de Meu avô teria atirado em mim, com o jornalista Nicholas Selmayr. O livro narra seu duplo luto, o abandono materno e a descoberta do legado familiar. Ao contrário de Rainer Höss ou Katrin Himmler, Jennifer não teve décadas para aceitar sua ligação com o nazismo. Ela descobriu isso já adulta, com uma identidade já formada, o que tornou o impacto ainda mais severo. Para processar essa verdade, Jennifer viajou para a Polônia. Ele visitou Plaszow, onde milhares foram executados sob o comando de seu avô. Ele parou em frente à casa de Goethe, respirou o mesmo ar, olhou para o mesmo horizonte. Ele não buscava redenção, mas compreensão. Ele também reconstruiu a história de sua mãe, Mônica, que também viveu sob o peso do silêncio. A viúva de Goethe guardou uma fotografia dele até seu suicídio, sem nunca negá-lo. Jennifer entendeu que o trauma havia sido transmitido como uma herança tóxica. Sua mãe, filha de um criminoso, foi criada em negação. Ela, por sua vez, cresceu em meio ao abandono. A experiência de Jennifer difere radicalmente daquela de outros descendentes. Seu próprio corpo, sua pele negra, suas feições africanas, é uma contradição viva do ideal racial defendido por seu avô. Esse paradoxo foi central em seu processo de reconciliação pessoal. Como ela mesma disse, minha existência teria sido impossível no mundo que ele queria criar. Jennifer atualmente mora na Alemanha, escreve e dá palestras. Ele não mudou seu sobrenome, mas transformou seu significado pessoal. Ao contrário de Bettina Göring, ela não cortou laços com sua linhagem por meio da esterilização. Ao contrário de Katrin Himmler, ela não pesquisou extensivamente os arquivos da família. Sua abordagem foi mais visceral, usar sua própria existência como testemunho da derrota histórica do projeto racial nazista. Sua história foi adaptada para o curta-metragem de animação Holy Holocaust, que retrata sua amizade com uma mulher israelense. O paradoxo da vítima e da neta do assassino compartilhando uma vida cotidiana simboliza para ela a única saída possível. Não o perdão automático, mas a consciência compartilhada. Em 2016, o documentário sobre a vida de Jennifer Tige foi rejeitado em 2 festivais de cinema históricos na Alemanha por não se adequar ao tema do evento. Embora os organizadores tenham negado isso publicamente, veículos de mídia independentes vazaram e-mails internos aludindo à exposição emocional excessiva, já que o protagonista não representa adequadamente a memória alemã. O verdadeiro motivo, conforme revelado por um jornalista do Der Freitag, foi o desconforto de apresentar uma mulher afro-americana como uma figura de proa do nazismo. A controvérsia gerou protestos de associações culturais e levou Jennifer a falar sobre o racismo estrutural na memória pública alemã. Desde então, sua história se tornou um símbolo de como o discurso da herança nazista continua a enfrentar barreiras invisíveis, mesmo em contextos oficiais. Jennifer continua recebendo perguntas. Como você superou isso? Ainda dói? Ela responde que não há superação definitiva, apenas conscientização e reconstrução contínua. Seu caso representa uma das formas mais complexas do legado nazista. Um legado que é revelado tarde, quando a identidade já está consolidada. Mas também mostra que mesmo as verdades mais devastadoras podem ser integradas em uma nova narrativa vital. Como ela mesma diz, o sangue não condena, mas também não redime. Só a consciência salva. Richard Eichmann, a dignidade do não renegado. Enquanto alguns herdeiros do Terceiro Reich escolheram a exposição pública ou o exílio interno, Richard Eichmann optou por um caminho menos visível, mas igualmente significativo. Rejeição sem exibição, comprometimento sem espetáculo. Filho do homem que organizou a logística do Holocausto, Ricardo nunca buscou destaque nem fez de seu sobrenome uma bandeira. Ele escolheu uma ética sem ruído. Ricardo nasceu em Buenos Aires em 1955. Seu pai, Adolf Eichmann, vivia sob o pseudônimo de Ricardo Clement.
trabalhando em uma empresa automobilística e criando seus filhos de uma maneira aparentemente normal. O pequeno Ricardo não tinha ideia de quem seu pai realmente era. O arquiteto do sistema de transporte que levou milhões de judeus à morte. Quando o Mossad capturou Adolf Eichmann em 1960 e o levou para Israel, Ricardo tinha apenas 5 anos de idade. Sua lembrança do evento é nebulosa: um pai desaparecendo, uma mãe chorando, uma casa que não é mais segura. 2 anos depois, Eichmann foi executado após um julgamento em Jerusalém que atraiu a atenção mundial. Ao retornar à Alemanha com sua mãe, Ricardo cresceu em um ambiente marcado por um silêncio denso. Não se falava em trens, câmaras de gás ou julgamentos, mas o passado pairava como um espectro em cada conversa interrompida. Ao contrário de seus irmãos mais velhos, Klaus, Horst e Dieter, Ricardo não desenvolveu nenhuma simpatia por sua figura paterna. Quando ele começou a investigar por conta própria, ainda adolescente, descobriu uma realidade monstruosa. Adolf Eichmann não era um simples burocrata. Ele era um organizador fanático do extermínio, cujas declarações no tribunal não revelavam arrependimento, mas orgulho de sua eficiência. Enquanto seus irmãos defendiam publicamente o pai e alguns até fundavam organizações neonazistas, Ricardo escolheu outro caminho. Não senti culpa. Eu senti rejeição. Em vez de mergulhar na história recente, ele voltou seu olhar para o passado remoto. Ele estudou arqueologia, pré-história e egiptologia em Heidelberg, especializando-se em culturas do Antigo Oriente Próximo. Ele obteve seu doutorado em 1984 e ingressou no Instituto Arqueológico Alemão, onde construiu uma carreira respeitada, longe de controvérsias. Ele foi diretor do Departamento do Oriente até sua aposentadoria, liderando escavações na Síria, Egito e Jordânia. Essa escolha profissional não foi acidental. Enquanto outros falavam sobre a Segunda Guerra Mundial, ele estudava civilizações separadas por milênios. Vestígios arqueológicos ofereceram uma perspectiva que relativizou horrores recentes, colocando-os na longa cadeia da história humana. Não como uma justificativa, mas como um contexto. Em 1995, Ricardo teve um encontro simbólico. Ele se encontrou com Zvi Aharoni, o agente do Mossad que havia capturado seu pai. A reunião, privada e longe das câmeras, não incluiu pedidos de desculpas ou recriminações. Apenas a curiosidade de conhecer o homem que expôs a farsa familiar. Mais tarde, ele declarou: "Não sou a favor da pena de morte, mas entendo porque meu pai foi executado. Ele foi responsável pelo maior crime da história." Essa declaração marca a diferença fundamental com seus irmãos, que insistiam em apresentar Adolf como vítima de uma conspiração. A decisão de Ricardo de não mudar seu sobrenome foi talvez seu gesto mais significativo. Não por orgulho, mas por integridade. Mudar meu nome não muda a história. Prefiro carregá-la com dignidade e mostrar que um sobrenome não define quem você é. Ao contrário de Rainer Höss, que se tornou um porta-voz da memória, ou Katrin Himmler, que pesquisou arquivos familiares, Ricardo escolheu falar por meio de seu trabalho e comportamento cotidiano. Ele recusou entrevistas na televisão e ofertas para escrever memórias. Suas poucas aparições públicas ocorreram em contextos acadêmicos, onde ele falou não como um filho do carrasco, mas como um cientista. Nas aulas da universidade, ele nunca mencionou seu pai. Mas quando um aluno reconhecia seu sobrenome e perguntava, ele respondia honestamente: "Sim, sou filho dele, e rejeito completamente o que ele fez." Viver com o sobrenome Eichmann na Alemanha significava enfrentar reações diversas, da repulsa à curiosidade mórbida. Ricardo sempre respondia com dignidade, sem buscar simpatia ou permitir que sua origem limitasse seu desenvolvimento profissional. Uma das razões para sua discrição era proteger sua própria família. Casado e com filhos, ele construiu um lar onde o passado não era segredo, mas também não dominava o presente. Ele ensinou aos filhos a importância da responsabilidade individual e a impossibilidade de herdar a culpa. Em uma de suas raras aparições públicas, ele resumiu sua filosofia: "Não herdamos a culpa, mas herdamos as consequências, e cada um decide o que fazer com elas." Essa posição representa uma terceira via entre o ativismo público e a negação. Ricardo não precisava de gestos dramáticos nem de declarações grandiloquentes. Sua resistência foi silenciosa, mas constante.
Ela escolheu a arqueologia como uma forma de se conectar com um passado mais antigo que o nazismo. Manteve seu sobrenome como uma afirmação de que os indivíduos não são determinados por sua linhagem e rejeitou tanto a glorificação quanto a exploração da história de sua família pela mídia. Sua abordagem contrasta com a de outros descendentes que fizeram de seu sobrenome uma causa pública ou uma fonte de renda. Ricardo demonstra que a ética não precisa de espectadores, que a ruptura com o passado pode ser íntima e silenciosa, mas não menos profunda. Onde outros faziam palestras, ele cavava sepulturas. Enquanto outros choravam diante das câmeras, ele preferia arquivos antigos. Sua vida é sua mensagem. Você pode ser filho de um genocida e construir uma vida de integridade e conhecimento. Dinastias intactas, as fortunas do Reich. Enquanto alguns descendentes lutaram com o peso simbólico de seus sobrenomes, outros herdaram algo mais tangível: fortunas construídas durante o Terceiro Reich. Este capítulo examina como o poder econômico do nazismo sobreviveu à derrota militar, reconfigurando-se no cenário corporativo da Alemanha moderna. Ao contrário dos líderes políticos, muitos empresários que colaboraram com o regime nunca foram julgados. Seus impérios industriais foram passados intactos para as gerações subsequentes, junto com uma peculiar amnésia seletiva sobre suas origens. O sobrenome Quandt, hoje associado à BMW, exemplifica essa continuidade. Günther Quandt, o patriarca, não era um mero empresário oportunista. Ele foi um colaborador entusiasmado que colocou suas fábricas a serviço do esforço de guerra nazista. Durante a guerra, suas empresas produziram armas, baterias de submarinos e munições, usando mais de 50.000 trabalhadores forçados. Prisioneiros de guerra, judeus deportados e prisioneiros políticos, em condições análogas à escravidão. As mortes em suas instalações nunca apareceram nos registros contábeis. Depois da guerra, Günther Quandt nunca foi processado. Ele morreu em 1954 sem enfrentar a justiça. Seu filho, Herbert Quandt, não apenas herdou o império da família, como também o expandiu. Foi ele quem resgatou a BMW da falência na década de 1960, transformando-a na gigante que é hoje. Hoje, seus filhos, Susanne Klatten e Stefan Quandt, controlam quase 50% da empresa e estão entre as pessoas mais ricas da Alemanha. O documentário O Silêncio dos Quandts, 2007, expôs pela primeira vez essa história oculta, mostrando documentos e depoimentos sobre a colaboração direta da família com o nazismo. A pressão pública os forçou a financiar uma investigação independente, o relatório Schultes, que em mais de 1.000 páginas confirmou os crimes e a cumplicidade corporativa. No entanto, o relatório não resultou em uma compensação significativa ou uma grande reformulação da imagem corporativa. As fábricas onde os trabalhadores escravos morreram ainda estão operando. A fortuna, acumulada durante os anos mais sombrios do século XX, continua gerando dividendos. Dentro desta mesma dinastia, destaca-se o caso de Colin Bettina Quandt, neta de Magda Goebbels, esposa do ministro da propaganda nazista e mãe simbólica do Reich. Aos 16 anos, Colin descobriu que sua avó não era uma figura abstrata do passado, mas a mulher que assassinou seus 6 filhos com cianeto no bunker de Hitler. Essa revelação mudou sua vida. Ao contrário de suas irmãs, Colin tomou uma decisão radical. Converteu-se ao judaísmo e cortou laços com a família. Ela se casou com um empresário judeu descendente de sobreviventes do Holocausto, estabelecendo um limite não em documentos legais, mas em decisões de vida. Suas irmãs escolheram outro caminho. Herdeiros do Império Quandt, eles mantiveram um perfil discreto. Eles abandonaram o nome Goebbels, mas não os dividendos das fábricas onde prisioneiros judeus morreram. De Bad Homburg, eles controlam a holding familiar, administrando ativos em diversas multinacionais. Em raras entrevistas, eles admitem que conviver com essa história representa um fardo, mas esse fardo não nos impediu de desfrutar de seus benefícios materiais. Outra figura emblemática dessa continuidade econômica é Friedrich Flick, um dos maiores industriais do Terceiro Reich. Seu conglomerado de empresas siderúrgicas, químicas e de armas não apenas se beneficiou do regime, contribuiu ativamente para sua criação. Flick doou milhões ao Partido Nazista e confiscou negócios judaicos por meio das chamadas arianizações forçadas.
Durante a guerra, ele usou mão de obra escrava em pelo menos 60 fábricas. Ele foi um dos poucos magnatas julgados em Nuremberg, onde recebeu uma sentença de 7 anos por crimes contra a humanidade. Ele só fez 3 anos. Ao partir, ele reconstruiu seu império com uma velocidade surpreendente. Na década de 1960, ele era novamente um dos homens mais ricos da Europa. Seu filho, Friedrich Karl Flick, herdou não apenas a fortuna, mas também o silêncio. Em 1985, ele vendeu sua participação na Daimler-Benz por 2 bilhões de marcos, mas nunca discutiu publicamente a origem dessa riqueza. A dinastia Flick exemplifica como o poder econômico pode sobreviver intacto a qualquer derrota política. O caso da Porsche ilustra a mesma continuidade. Ferdinand Porsche, o fundador da marca, não era um empresário apolítico preso em circunstâncias difíceis. Ele projetou o Fusca sob ordem direta de Hitler e suas fábricas produziram veículos militares para a Wehrmacht usando mais de 15 mil trabalhadores forçados. Após a guerra, Ferdinando foi brevemente detido, mas nunca processado. Seu filho Ferry Porsche reconstruiu os negócios da família, mantendo laços estreitos com antigos membros da SS. Hoje, o clã Porsche-Piëch controla grande parte do grupo Volkswagen, o maior fabricante de automóveis do mundo, sem nunca ter feito uma declaração significativa sobre suas origens. Nos lares alemães, poucas marcas são tão onipresentes quanto a Dr. Oetker. Seus produtos alimentícios, pizzas, sobremesas, fermento, estão presentes em milhões de cozinhas. Durante a era nazista, esta empresa familiar lucrou muito com o esforço de guerra, utilizou trabalhadores forçados e colaborou com a SS. A família encomendou recentemente um estudo sobre seu passado que confirmou esses fatos. A resposta foi uma breve declaração corporativa, sem nenhum gesto reparador concreto. Esse padrão se repete em dezenas de empresas alemãs, investigações históricas documentando cumplicidade com o regime nazista, seguidas de respostas mínimas e nenhuma consequência prática. Os relatórios acabam arquivados, transformados em exercícios acadêmicos sem impacto real na distribuição de riqueza. Há um contraste marcante entre a maneira como a Alemanha lidou com seu passado político e seu passado econômico. Embora os crimes dos líderes nazistas tenham sido amplamente documentados e condenados, as fortunas construídas com base nesses mesmos crimes continuam gerando lucros para seus herdeiros. Monumentos homenageiam as vítimas, mas as marcas registradas apagaram sua conexão com os algozes. David de Jong, autor de Bilionários Nazistas, resume esse paradoxo. Algumas famílias alemãs sentaram-se para contar aos netos a história do Holocausto, outras para contabilizar os dividendos. A responsabilidade corporativa parece se diluir a cada geração. Os netos e bisnetos dos industriais nazistas podem argumentar, não sem alguma lógica, que eles não cometeram crimes, mas eles continuam a se beneficiar de uma herança construída sobre trabalho escravo e pilhagem sistemática. Esta dimensão econômica do legado nazista representa um capítulo menos visível, mas igualmente significativo, na memória alemã. Enquanto descendentes como Rainer Höss e Katrin Himmler confrontaram publicamente o legado de seus ancestrais, as grandes dinastias industriais optaram em grande parte pelo silêncio discreto ou por gestos simbólicos sem consequências materiais. A questão que essas fortunas intocadas levantam não é apenas ética, mas prática. O que a reparação histórica realmente significa quando os benefícios econômicos do crime continuam a ser atribuídos às mesmas pessoas? Uma sociedade pode se considerar reconciliada com seu passado quando as estruturas econômicas criadas durante o regime nazista continuam a determinar seu presente. Em 2022, um grupo de analistas financeiros alemães criou o primeiro fundo ético da Europa, que exclui de seus portfólios quaisquer empresas com laços históricos com o Terceiro Reich. Chamado Gerecht Invest, o fundo é baseado em relatórios desclassificados do arquivo Arolsen, listas de trabalhadores forçados e bancos de dados judiciais. Mais de 40 empresas foram identificadas como beneficiárias de desapropriações, trabalho escravo ou contratos com o regime nazista. Algumas, como o Dr. Oetker, BMW, Siemens e MAN, foram removidas do índice. Apesar do esforço, o fundo enfrentou resistência na Bolsa de Valores de Frankfurt, com várias empresas exigindo que seus nomes fossem removidos dos registros públicos.
O fundo ainda está ativo e foi imitado por iniciativas semelhantes na Holanda e na França, abrindo uma nova via de pressão econômica sobre os herdeiros financeiros do Terceiro Reich. Nesta história, os sobrenomes não são apenas uma herança simbólica, são marcas registradas, ações, propriedades imobiliárias. O poder econômico do Terceiro Reich não foi extinto em 1945. Ele apenas mudou de forma, transformando-se de uma máquina genocida em respeitáveis empresas familiares integradas à economia global. Além do poder econômico das grandes dinastias empresariais, há um fenômeno menos discutido, mas igualmente revelador. A normalização silenciosa dos familiares próximos dos líderes nazistas, muitos dos quais evitaram a condenação pública, mantiveram privilégios materiais ou até mesmo ocuparam posições de poder institucional sem confrontar seu legado. O caso de Gudrun Burwitz, filha de Heinrich Himmler, é emblemático. Militante convicta da ideologia nazista, ela nunca renunciou ao pai. Durante décadas, ele liderou discretamente a organização Stille Hilfe, Ajuda Silenciosa, que fornecia apoio jurídico e financeiro a criminosos de guerra nazistas em fuga ou na prisão. Burwitz viveu nos arredores de Munique, com apoio social de círculos nacionalistas, e nunca enfrentou quaisquer consequências legais ou sociais por seu ativismo. Outro exemplo é Eda Göring, filha única do comandante da Luftwaffe e ministro da propaganda, Hermann Göring. Criada como uma princesa do Reich, ela manteve seu status simbólico após a guerra. Durante anos, ela recebeu uma pensão estatal como filha de um funcionário do Reich. Viveu em propriedades herdadas e nunca demonstrou remorso pelo papel do pai. Até sua morte, em 2018, ele deu entrevistas esporádicas nas quais lamentava a derrota alemã, mas não os crimes do regime. Na Áustria, os descendentes de Arthur Seyss-Inquart, responsável pela repressão na Holanda, conseguiram se reintegrar discretamente à vida pública. Alguns ocupavam cargos técnicos ou políticos menores, protegidos pela mudança de sobrenomes e pela omissão voluntária de sua história familiar. Esse padrão se repete em outras famílias de nazistas de alto escalão cujos filhos e netos, protegidos pelo silêncio da comunidade e pela ausência de pressão da mídia, conseguiram reconstruir suas vidas sem nunca confrontar a história. Memória em fuga, os descendentes que nunca falaram. O mapa dos herdeiros do nazismo revela não apenas diferentes respostas ao passado, mas também diferentes graus de visibilidade. Para cada Rainer Höss que decide falar, há dezenas de descendentes que optaram pelo silêncio, pela negação ou simplesmente pelo desaparecimento. Este capítulo explora esse território menos visível, o daqueles que nunca se manifestaram, daqueles que transformaram o silêncio em estratégia. Klaus Eichmann, filho primogênito de Adolf Eichmann, personifica essa negação ativa. Nascido na Alemanha e mudado para a Argentina depois da guerra, ele cresceu com uma narrativa familiar que retratava seu pai não como um criminoso de guerra, mas como um patriota perseguido. Durante sua adolescência em Buenos Aires, ele frequentou círculos de jovens alemães, onde conheceu Sylvia Hermann, filha de um sobrevivente judeu de Dachau. Este encontro casual mudou a história. Na conversa, Klaus começou a falar com orgulho do pai e a repetir frases antissemitas. Sylvia, horrorizada, contou ao pai, Lothar Hermann, que alertou o Mossad. Este depoimento permitiu identificar Adolf Eichmann na Argentina. Entretanto, após a captura e execução de seu pai, Klaus não reexaminou sua visão. Pelo contrário, ele intensificou sua defesa, culpando uma conspiração judaica por ter manipulado a justiça. Ele nunca reconheceu a culpa do pai. Ele nunca expressou o menor arrependimento. Seu irmão Horst foi ainda mais longe. Ele fundou a Frente Nacional Socialista Argentina, uma organização neonazista ativa nas décadas de 1960 e 1970. Dessa plataforma, ele reivindicou seu pai como um mártir e promoveu ativamente a negação do Holocausto. Ele participou de discursos de ódio, distribuiu literatura antissemita e manteve vínculos com redes de ex-oficiais da SS exilados na América Latina. O contraste com seu irmão mais novo, Ricardo Eichmann, não poderia ser mais profundo. Enquanto Ricardo escolheu a rejeição silenciosa, mas firme, Klaus e Horst escolheram perpetuar a ideologia que levou seu pai a organizar deportações em massa.
Esse padrão familiar dividido se repete em inúmeras famílias ligadas ao nazismo. Irmãos criados no mesmo ambiente que tomam caminhos radicalmente opostos. Não é genética, é uma decisão moral. Além dos casos conhecidos, há uma vasta área cinzenta de silêncio. Dezenas de famílias importantes na Alemanha, Áustria, Argentina e Paraguai têm ligações documentadas com o regime nazista, mas cujos descendentes optaram por permanecer invisíveis. Eles não dão entrevistas, eles não escrevem memórias, eles não participam de documentários, eles mudaram seus sobrenomes, modificaram suas biografias, emigraram para locais remotos ou simplesmente instruíram advogados a bloquear qualquer investigação sobre sua história familiar. Este silêncio não é neutro, isso tem consequências históricas, impede a construção de uma memória completa, deixa lacunas nas histórias e áreas obscuras nas biografias, e, acima de tudo, abre espaço para distorção e revisionismo. Em muitas famílias alemãs, a narrativa pós-1945 não era de arrependimento, mas de mito. O avô, que estava apenas cumprindo ordens, o tio que não sabia o que estava acontecendo, o pai que tentou ajudar alguns judeus. Essa mitologia familiar, passada de geração para geração, criou uma versão paralela da história onde a responsabilidade sempre está em outro lugar. Essas histórias não são inofensivas. Eles moldaram a percepção de gerações inteiras. Crianças criadas sem saber que sua casa foi comprada por um preço de banana após a deportação de seus donos judeus. Adolescentes que desconhecem que o negócio da família cresceu graças aos contratos com a SS. Jovens que não sabem que seu sobrenome aparece em documentos de campos de concentração. O dano desses silêncios não é apenas moral, é prático. A falta de vozes reconhecendo abertamente a culpa de seus ancestrais deixou um vazio explorado por movimentos negacionistas. Se os próprios descendentes não se manifestarem, se os arquivos da família permanecerem fechados, se as propriedades não tiverem placas comemorativas, então a negação encontra terreno fértil. Nos últimos anos, houve um aumento preocupante de grupos de extrema-direita na Europa que estão usando justamente esse vácuo de testemunho para questionar a história estabelecida. Cada família que permanece em silêncio, cada arquivo que permanece inacessível, cada fortuna inexplicável, involuntariamente contribui para esse questionamento. As razões para o silêncio são diversas. Algumas famílias temem a estigmatização social, outros protegem interesses econômicos vinculados ao seu sobrenome. Muitos simplesmente não querem que seus filhos cresçam sobrecarregados por um passado que não escolheram. Alguns, a minoria, permanecem ideologicamente alinhados ao nazismo, mesmo que não o expressem publicamente. O ambiente social também foi decisivo. Durante décadas, a sociedade alemã preferiu não revolver muito o passado. Em muitas comunidades, ex-nazistas retornaram a cargos de prestígio: médicos, professores, funcionários públicos, prefeitos. Nesse contexto, quem falava era considerado traidor, não quem permanecia em silêncio. Mas hoje, com os perpetradores diretos, falecidos e a documentação histórica amplamente disponível, o silêncio é mais difícil de justificar. O que antes era medo compreensível tornou-se evitação deliberada. O dilema ético imposto por esses silêncios persistentes não tem a ver com culpa herdada. Ninguém está sugerindo que os netos devam se desculpar por crimes que não cometeram. É uma questão de responsabilidade histórica. A obrigação de contribuir para a verdade quando se tem acesso privilegiado a ela. Uma carta de família, um diário, uma confissão no leito de morte. Esses documentos privados podem conter chaves para entender como o aparato nazista funcionava, como certas decisões eram tomadas e o que acontecia com pessoas desaparecidas. Mantê-los escondidos não protege ninguém vivo. Isso só perpetua a incerteza para as famílias que ainda buscam respostas sobre seus entes queridos. Alguns defensores do silêncio argumentam que abrir velhas feridas só causa mais dor. Mas a experiência de descendentes como Rainer Höss, Katrin Himmler e Jennifer Teig sugere o contrário. É justamente o segredo, a omissão, a mentira branca que gera traumas intergeracionais. A verdade, por mais dolorosa que seja, nos permite construir identidades mais integrais. Talvez o aspecto mais perverso do silêncio seja que ele não esconde apenas o passado e também distorce. Na ausência de testemunho direto, a imaginação coletiva constrói narrativas simplificadas onde os nazistas são monstros unidimensionais.
não pessoas complexas que tomaram decisões moralmente indesculpáveis em contextos históricos específicos. Essa simplificação tem consequências perigosas. Ele transforma o nazismo em uma anomalia histórica irrepetível, não no que ele realmente foi. Um movimento político que mobilizou apoio em massa, construiu cumplicidade cotidiana e transformou pessoas comuns em perpetradores ou espectadores passivos. Entender essa complexidade é essencial para evitar recaídas totalitárias. A lição oferecida pelos descendentes que falaram é clara. Enfrentar o passado, por mais doloroso que seja, nos permite construir um presente mais autêntico. Não se trata de autopunição ou exibicionismo moral. É sobre liberdade pessoal e responsabilidade coletiva. Cada família que quebra o silêncio contribui para completar o mosaico da memória histórica. Cada arquivo privado aberto ilumina áreas obscuras do passado. Cada relato honesto nos ajuda a entender como o nazismo foi possível e, portanto, como evitar seu retorno em novas formas. Numa época em que o antissemitismo está ressurgindo na Europa, onde a retórica xenófoba está ganhando força política, onde crimes históricos estão sendo banalizados, todo silêncio pesa muito. E toda voz ausente se torna, involuntariamente, cúmplice do esquecimento. A história do nazismo não terminou em 1945. Ela continua viva em arquivos fechados, em fortunas inexplicáveis, em sobrenomes alterados, em histórias familiares distorcidas. O silêncio não foi apenas uma resposta pessoal compreensível. Tem sido o álibi perfeito para uma impunidade que transcende o sistema judicial e alcança a história. A impunidade da memória seletiva. Falar machuca, mas não falar dói. Este é o dilema com o qual a consciência alemã ainda luta, 8 décadas após o colapso do Terceiro Reich. E nessa tensão entre palavra e silêncio reside talvez a possibilidade de um futuro onde a história não se repita, nem como tragédia, nem como farsa.